Boa noite. Mais um Lanterna do EIB. Obrigado. Espero não ter problemas com a conexão. Aparentemente está resolvido aí. Teve enfim, Brasil. Mas aparentemente consertaram aqui na região e a conexão hoje está boa. A luz também aparentemente faltou hoje, mas consertaram também, está boa. E se falhar, eu prometo que daí a gente continua aqui do celular para não ficar quebrando tanto. Boa noite, Gabriel Ricardo, o nosso mestre aqui. Estava até brincando com ele, é o nosso Rabi. Obrigado, Abrão. Boa noite, pessoal. E hoje a live promete, hein, Abrão? Seus slides aí são 1000 graus, hein, meu amigo? Eu queria fazer um convite para todos que estão nos assistindo, a fazer um exercício de generosidade. Eu acredito muito que o Farol tem que ser um ambiente que aceite visões distintas, desde que elas não firam aspectos básicos de valores fundamentais, como buscar a verdade. Eu não sei qual a verdade, só existe uma verdade. Eu não sei qual a verdade, você também não tem certeza. A gente acredita que a nossa visão é a mais próxima da verdade. Isso é um conceito filosófico básico, tá? Muito básico. Para a ciência, para a religião, para qualquer coisa. Você trabalha com o que você acredita que é o mais próximo da verdade. A antítese disso, quando você não pensa assim, que existem várias verdades, é um pensamento nihilista. É um pensamento totalmente destrutivo, é uma coisa assim péssima. Voltando, a analogia que eu faço da busca da verdade é com a física. Você teve dois marcos principais da física. Antes havia física, antes do Isaac Newton havia física, existia uma física. Mas a visão do Newton aproximou mais a teoria da verdade. É indiscutível que a física antes de Isaac Newton era mais distante da verdade do que após Isaac Newton. E com Albert Einstein aproximou ainda mais. E agora, na quântica, mesmo na do Einstein, ela tem imperfeições, ela não tem poder explicativo de tudo, ela não explica tudo. Então você está sempre buscando chegar mais próximo da verdade. Ao longo do tempo, uma sociedade virtuosa, ela vai se aproximando da verdade. Isso é o que eu acho, isso é o que acredito que o mundo ocidental tem construído ao longo de 2000 anos, 3000 anos, 2000 anos, depende de como você quiser olhar o ponto de partida, né? Como a gente trabalha com o nascimento de Jesus como um marco do mundo ocidental, eu pelo menos considero, né, o nascimento. Já havia uma fusão de conceitos judaicos com conceitos greco-romanos, mas é indiscutível que, para mim, um marco é o nascimento de Jesus. Há 2000 anos, eu acredito que a sociedade ocidental tem se aproximado mais da verdade. E é com esse início que eu peço para você tolerar visões diferentes. O Gabriel tem uma visão diferente do que eu vou apresentar aqui. Eu apresentarei a minha visão. E por que é importante vocês saberem a minha visão no que eu acredito? Porque isso gera o meu viés de análise. Como eu enxergo a monogamia? De acordo com todas as minhas crenças, valores que eu utilizo para desenvolver o raciocínio. Então vamos lá. Na Bíblia, minha opinião, eu não tenho uma visão literal da Bíblia. Eu acredito que a Bíblia trabalha muito com alegorias, parábolas, e ela foi escrita com inspiração divina, só que, para mim, o mais importante não é a forma, é o conteúdo. A mensagem é mais importante do que a liturgia e todo o arcabouço que está em volta dela. Então, fazendo esse introito, eu acredito, não que o darwinismo esteja 100% certo, existem alguns pontos que não têm o poder explicativo, assim como a física do Einstein também não tem poder explicativo total. Mas eu acredito na teoria da evolução. Porém, não aleatório. Aí vem a minha fé. Eu acredito que existe uma condução do processo divino.
Eu acredito numa forma de design inteligente. O nome é design inteligente, né? Que tudo isso é conduzido pela mão de Deus. Então, veja, eu não acredito que o homem foi feito do barro. Houve uma evolução ao longo do tempo. A vida surgiu provavelmente num ambiente que lembra o barro, né? Então, é isso. E não foi feito em 7 dias o mundo. Mas depois o Gabriel pode entrar nesse campo, que eu acredito que ele tem muito mais conhecimento para a gente debater. Eu queria primeiro passar os conceitos de onde veio a monogamia, o que acontece. São poucos slides, são basicamente de conteúdo 12 slides, tá? E ele trata... deixa eu ampliar para conseguir ler, que eu estou ficando... Como o Eric não está aí para zoar comigo, mas é indiscutível que eu estou ficando velhinho. Monogamia, amor, ciúme e sexo. É uma evolução ou uma construção cultural? Sob o prisma de fé, religião e ciência. Tá? Esse é o assunto que eu queria trazer. Monogamia, amor, ciúme, sexo. Trazer algumas provocações e, com base nisso, a gente poder conversar. A minha visão é mais primitiva no sentido, vai no meio acadêmico, as pessoas me olham, eu sou mais místico do que o Einstein era, mas o próprio Einstein não era ateu. Einstein acreditava em Deus, e a frase que marca isso é que Deus não joga dados com o universo. Isso que nós vemos ao nosso redor, não é obra do acaso. Ele acreditava no Criador. E aqui eu peguei uma foto do Einstein, ele tocando um funk proibidão, um pancadão no violino, né? Mas é só para ilustrar uma foto dele, ele era um bom violinista. A minha visão é a mesma, tá? Existe uma condução desse processo todo de uma forma do Criador. O Arthur tem outra visão, o Gabriel tem outra, o Eric tem outra, tudo bem. Tá? Assim como, pegando um exemplo mais absurdo, no meu ponto de vista, a Terra plana do Vitor Cameron. O fato dele acreditar na Terra plana não tira o mérito das outras coisas todas que ele fala com muita propriedade. Ou Isaac Newton, que acreditava em loucuras completas e desenvolveu a física. Nós iremos explorar a ideia de genes, de DNA, numa evolução genética, DNA, que está muito já numa aula anterior, a estética da ética. A vida, na minha opinião, ela surge, a base da vida, ela tem como base a preservação de energia. Eu já comentei aqui que eu acredito muito na visão de fractais, que as coisas são desenhadas na estética, né, por via de fractais, de simetrias, porque isso organiza, preserva a energia. Na minha opinião, a beleza tem a ver com isso. Genes deriva da palavra grega genos, né, que é nascimento, criação, geração, e vem no radical, né, porque o grego da raiz dela é indo-europeu, uma língua só, né, que vai da Europa até a Índia, original, que influenciou toda a região, que é nascer ou gerar. E dessa palavra vem genética, eugenia, que virou palavrão, né? Eugenia, que é uma boa genética, eu é bom, né? E acabou sendo deturpada e deu a raiz até para o nacionalsocialismo, que gerou outra palavra também, é genocídio, degenerado, genes ruins, uma geração ruim, um nascimento ruim, as coisas vão piorando, né? Gênesis da Bíblia. E então, dado que eu acredito nessa evolução, de novo, o darwinismo tem áreas sem poder de explicação razoável, mas de todas as visões, a visão evolutiva, na minha opinião, é que mais se aproxima da verdade. Então, veja, se existe um princípio de evolução, eu acredito que a monogamia ela tem a ver com a passagem dos genes, criação de vida, geração.
E para você criar os filhotes, quando é muito difícil criar os filhotes sozinho, só a fêmea põe no mundo, o filhote dá muito trabalho, não é um filhote que nasceu, saiu, ficou de pé e saiu comendo grama. Para criar um filhote de ovelha, de vaca, um bezerro, um novilho, ele nasce e já sai andando, já sai comendo grama, mama, não sai comendo grama, não, mama, mas já sai andando, já fica de pé, girafa. Então, você não precisa, a mãe sozinha, dar conta de criar o filhote. Um conceito que é importante ter é o seguinte, a mãe tem um custo muito grande na geração do filhote. O macho, o custo é baixo. A mãe, depois que ela é inseminada, ela passa toda a gravidez, ela tem que nutrir, comer pelo bebê, às vezes descalcifica os ossos. O macho é só o esperma, né? Então o esforço é menor, de um modo geral. Quanto maior a dificuldade em criar o filhote, mais ajuda a fêmea precisa do grupo. No caso, os golfinhos, eles criam os filhotes em grupo. Outra característica que acontece quando o filhote é muito difícil de criar são estratégias diferentes que espécies diferentes de animais desenvolveram. Então, por exemplo, nos golfinhos, a fêmea, ela tem um drive sexual muito alto, ela transa muito e de forma promíscua, ela transa com vários machos, ela faz e ninguém sabe de quem é o filhote. Então, todo macho daquele bando, na dúvida, ele sempre defenderá o filhote do bando com a própria vida. Por quê? Porque pode ser o filho dele. Ele vai para cima de qualquer ameaça dos filhotes. Os machos ficam na frente de uma ameaça. Eu tive a experiência de nadar com golfinhos na época que podia nadar com golfinho, em Fernando de Noronha. No litoral, o golfinho que a gente vê, aquele bico de garrafa, aquele mais acinzentado, ele não chega tão perto, ele não é tão ativo. Esse rotador que fica lá em Fernando de Noronha, ele é muito ativo. E o mar é muito transparente, então a gente pulava no caminho dos golfinhos, e as fêmeas e os filhotes passavam, eles dormem na Baía dos Golfinhos, e eles saem todo dia para caçar, para o oceano aberto, e à noite eles voltam. Então os barcos, no passado podia, hoje em dia não pode mais, deixavam os turistas ali, óbvio, quem conseguia nadar, eu conseguia, nado ainda relativamente bem, muito bem, e eu pulei no mar e ficava lá, no caminho, nadando com os golfinhos. E vem, o macho vem, ele circula para ver se é uma ameaça, olha no seu olho, você percebe que o animal é inteligente, né? Você percebe no olhar dele isso. Por quê? Porque ele não sabe se aquele filhote é dele ou não. Então, na dúvida, ele vai para cima, ele quer saber o que está acontecendo, se é uma ameaça ou não. A fêmea também protege a fêmea, né? Então, a estratégia é uma vida sexual muito ativa. A fêmea, inclusive, tem lá clitóris dela bem desenvolvida, bem irrigado. Então, existe uma evolução nesse sentido. Outra estratégia que tem, quando é muito difícil, é a fêmea deixar de ter filhotes para ajudar as filhas dela a terem. Então, o conceito da avó. Poucos animais têm o conceito da avó. O que é uma avó? É uma fêmea na menopausa. Do modo geral, no reino animal, quando uma fêmea não pode mais ser mãe, ela morre. Ela é mãe até o final da vida. Quando deixa de ser mãe, ela perdeu a função, ela morre. Esgotou. Em algumas espécies, você tem a menopausa, quando é difícil de criar o filhote. Então, por exemplo, elefante. É uma sociedade matriarcal, elas expulsam os machos quando ficam maiores, porque é muito agressivo, muito briguento, e só quando está no período de reprodução busca, mas a avó e as tias ajudam a proteger os filhotes. É matriarcal, né? Então existe o conceito da avó entre menopausa para ajudar a filha. Macacas também entram, grandes símios, né? Também tem menopausa, chimpanzé tem menopausa, e o ser humano tem menopausa. Outras espécies pedem a ajuda do macho. Então, o macho cuida junto da fêmea na criação do filhote, até o filhote conseguir
ser autossuficiente e conseguir se virar ou só a fêmea tocar. Mas existe o conceito, dado que ele tem os meus genes, eu participarei. Você veja, o filhote humano é um dos que dá mais trabalho para criar. Você tem a avó, tem a monogamia em grandes... Não é universal, mas você vê a participação da avó e de monogamia, né? Quando a alternativa é a participação do macho, a fêmea, instintivamente, ela busca duas coisas no macho. Bons genes para o filhote sair forte e que esse macho seja um macho provedor. Isso é um macho capaz de ajudar, de proteger, de trazer alimento. Então, por exemplo, no rito de acasalamento, no namoro dos pinguins, o pinguim traz uma pedra para mostrar que ele tem capacidade de construir um ninho e depois proteger o filhote, dar alimento para a fêmea, ele irá voltar do mar. Então, existe um ritual mostrando que ele é um macho provedor. E a partir daí que você tem a monogamia, também existe a traição dessa monogamia. Por quê? Porque a fêmea quer os dois, melhores genes e um macho provedor. Em algumas espécies, inclusive na humana, é observado que quando a fêmea encontrou um bom macho provedor, às vezes ela busca genes melhores do que aquele macho. Então, esse daqui é aquele cara que volta para casa, com alimento, é trabalhador, vai cuidar bem dos meus filhotes. Agora eu quero que os meus filhotes, que já têm o ganha-pão deles assegurado, tenham genes melhores ainda do que esse macho provedor. Acontece. Quando começaram a fazer as pesquisas tal, de genética, isso diminuiu depois do DNA, mas em torno de 10% das pessoas não tinham o pai que eles achavam realmente que era. A raridade do sexo recreativo. Isso de fazer sexo sem fins reprodutivos não é prevalente, é muito raro no reino animal. Não somos a única espécie animal aqui em que a fêmea faz sexo por prazer, como eu falei, né, fora do período fértil, né? Fora do período fértil, outras espécies fazem sexo também, mas é muito raro. Bonomo, que é um chimpanzé pequeno. O chimpanzé é muito agressivo. Dos 5 grandes símios, que é o orangotango, gorila, o ser humano, chimpanzé e o bonomo. O chimpanzé é o mais sacana, é o mais malvado, na minha opinião, tá? E o bonomo, ele não é tão agressivo, não é tão sacana, ele resolve todas as tensões sociais do grupo. O chimpanzé mata muito, tem muita sacanagem, muita violência. Ele reduz toda a cena de estresse que surge, disputa de alimento, eles fazem sexo. Então faz sexo a todo momento, macho com fêmea, 2 fêmeas, macho com macho adulto com jovem, é o tempo inteiro todo mundo fazendo sexo, né? O golfinho, ele também, eu já expliquei aqui, ele também faz sexo fora do período que a fêmea, sem ser para reproduzir, a fêmea não estando no período fértil. E o ser humano, né? O ser humano, ele tem a monogamia, e esse sexo recreativo que a mulher tem, provavelmente foi porque o macho quer fazer. O macho quer fazer, ele quer montar. Cachorro macho quer montar de qualquer jeito. Mas a fêmea não quer. A fêmea provavelmente desenvolveu esse apetite, esse drive sexual fora do período fértil, sem ser apenas para reprodução, para gerar o vínculo com o macho, para o macho não ir embora procurando outras fêmeas para reproduzir. Ela quer a atenção, o cuidado exclusivo, ou mais exclusivo, o vínculo com o macho. Pode ser uma bigamia, pode ser uma bigamia. Pode ser 3, mas ela quer a atenção do macho. Ela quer a ajuda do macho para que ele proteja os filhotes dela. E isso desenvolveu, provavelmente, a capacidade da fêmea humana em fazer sexo fora do período reprodutivo. Uma coisa interessante é que nos humanos é uma questão de química, em outras espécies também, tá? Mas nos humanos é uma questão de química.
você tem toda uma evolução química na arte do amor. Os hormônios do ato de, não só do sexo, do carinho, da amamentação, é toda uma explosão química que acontece para gerar o vínculo da mãe com o filhote, do filhote com o pai ou com o macho provedor, da mãe, do filhote e do pai. Tudo isso é uma explosão química. Às vezes amigos também, não sem a sacanagem, sem a broderagem. Chegaremos na broderagem, chegaremos em práticas homossexuais, mas não ainda. Estou falando no carinho. Você tem um monte de explosões químicas, tem essa coisa, não bateu a química, a pessoa tem um cheiro que não foi legal. É químico isso. Muitas vezes você vê uma compatibilidade, e tem a ver também com genética. Dizem que essa compatibilidade de cheiro, de gosto, que às vezes dá entre parceiros, entre casais, tem a ver com a predisposição genética de ter uma boa prole. Às vezes, uma pessoa de outro sexo não tem um cheiro, não é que é fedida, você não gostou tanto quanto de outras pessoas, de outras, no meu caso, mulheres, né? E aí você tem a oxitocina, que é considerado hormônio de amor, é liberado em abraço, em beijo, durante a amamentação, quando você tem uma interação legal com amigos. Isso reforça a confiança, gera empatia, gera apego entre as pessoas, mas tem um monte de outros hormônios também, tá? Você tem oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, própria adrenalina. Pesquisas feitas ao longo das últimas décadas identificam 2 hormônios que estão relacionados à tendência à monogamia. E eles são a oxitocina e a vasopressina. As 2 substâncias estão ligadas ao amor e podem fortalecer vínculos duradouros. Você se sente bem, você se sente... É uma coisa química. Você se sente bem ao lado daquela pessoa. Mais do que apenas falar, você se sente bem ao lado daquela pessoa. Sejam eles de amizade ou amorosos. Mas oxitocina, em específico, também é responsável pela ligação entre a mãe e o bebê na hora da amamentação. Então, provavelmente lá atrás, esse hormônio surgiu na amamentação, e como o ser humano é um animal gregário, vive em grupos, você foi adaptando isso para outras interações não exclusivas entre mãe e filhote. Já comentei, a fêmea tende a ser mais seletiva do que o macho, porque, mesmo tendo prazer, a fêmea sempre tende a ser mais seletiva. O custo da fêmea pelo ato sexual é mais elevado. Tem um custo alto, é mais alto do que do doador de esperma, né? Sem a participação na criação dos filhotes, o custo do macho é muito baixo. Se for só o tigre não cria o filhote junto. Então, o custo dele é pegar a fêmea e ir embora. O gato, mesma coisa, né? O macho tende a ser mais promíscuo. E aí vem uma característica que pode explicar por que, quando dá porque existe, talvez, a percepção, não tenho como afirmar 100%, que quando você tem um grupo de homossexuais masculinos, você tem um drive sexual exacerbado, porque junta macho com macho, macho com macho, o custo é baixo do relacionamento sexual, não vai engravidar, manda ver. Pô, mas hoje tem pílula. Só que, sim, tudo bem, tem pílula há 70, 60 anos tem pílula. Não deu tempo da mulher ficar tão promíscua quanto o homem geneticamente. Né? O custo ainda é alto para a mulher, até em termos de vulnerabilidade, né? A mulher é penetrada, então, mas o custo ainda está lá, em toda a evolução ao longo de 500 mil anos de história. Uma coisa interessante é que a monogamia é rara entre mamíferos, tá? Você vê monogamia para criação de filhote, também conhecida como monogamia social, porque tem várias formas de monogamia. A gente pensa monogamia assim, tipo, eu e a Dani, a gente se conheceu na faculdade, estamos juntos e espero que a gente vá até o final da vida juntos, né? Então, essa é uma monogamia vitalícia. Isso é raro. No reino animal é raro. Entre mamíferos, muito raros. O que você vê com alguma frequência é uma monogamia
social. O que é a monogamia social? É quando um macho e uma fêmea formam um par para aquele período de cópula e depois nascimento e os primeiros cuidados com o filhote até o filhote conseguir andar, se virar, conseguir. Não precisa ser totalmente adulto, mas já não pode ser tão dependente quanto ele é. Essa é a monogamia social. Entre 4 mil espécies de mamíferos, você tem menos de 5% que tem monogamia social. A monogamia vitalícia é raríssima, tá, no reino animal. Já entre espécies de aves, 90% tem relacionamento monogâmico, isso é, faz o par e os dois ajudam a criar os filhotes. Geralmente a monogamia se desenvolve em espécies que exigem um cuidado biparental, até que os filhotes tenham um grau de independência operacional. Monogamia vitalícia, para a vida toda, é muito rara, é uma forma de relacionamento que diferencia da monogamia em série. Por que em série? Veja, o cara faz um par, um macho, uma fêmea, um par, tem a maninhada, tem filhotes, cuidam dos filhotes. Próxima oportunidade de procriação pode ser com a mesma, pode ser outra. Pode ser outra fêmea. Faz um novo par, cria os filhotes. Próximo, faz um novo par, cria os filhotes. Isso é monogamia em série, isso é monogamia social. Nos humanos, pode ocorrer onde há uma maior importância da família. Então, a monogamia vitalícia, ela acabou se desenvolvendo, não em todas as culturas, em poucas culturas humanas. Mais especificamente na ocidental. Por quê? Cada vez mais complexo, a gente vai explicar mais a fundo, porque ela acabou se desenvolvendo. Cada vez mais complexa a sociedade, o retorno de você passar a vida inteira junto com a mesma fêmea, para sua prole, aumenta. Você colocar os seus filhos em condição de competir, hoje em dia, o cara até uns 18 anos, 19, 20, 22, você tem que cuidar. E aí tem filho, vai cuidar dos netos, ajudar com os netos. Então, o princípio de uma família monogâmica, estruturada, melhora muito o prognóstico dos filhos e dos netos terem sucesso na vida. Eu acredito que a família, do jeito que ela está estruturada hoje, nas nossas cabeças, no mundo ocidental por quê? Cristianismo, tá? E é cristianismo mesmo, tá? Não é nem judaico-cristão, porque o judaísmo ainda havia bigamia até uns 1000 anos atrás. A bigamia ou a poligamia, por exemplo, no Islã pode ter 4 esposas, né? Ao mesmo tempo. Mas tem um vínculo, ó, você é o pai, você é o marido dessa mulher e você é responsável por criar essa mulher. Existe um acordo e um macho tem que cuidar dos filhotes. Eu acredito que o mundo ocidental, ele acabou com o cristianismo, indo para uma direção que não somente foca o cuidado do macho com aquela prole, para ela se desenvolver melhor, como também permite um melhor acordo social. Sociedades aonde você tem um contingente grande de machos sem parceiras, aumenta a violência. Então, por exemplo, nos mormons, antigamente, quando você tinha a poligamia, o cara tinha 8 esposas, 10 esposas, 5 esposas. Para ele ter 5, alguém ficou sem. Então, o que acontecia? Quando as moças iam ficando em idade de casar, os líderes da comunidade mórmon casavam com as moças e tinham várias esposas. E os rapazes, os filhos, punham para fora. Chutavam eles, por quê? Porque se ficar lá não vai dar certo. O cara vai querer ter uma mulher também, haverá violência. Existe uma predisposição da mulher querer ter um macho com maior prestígio social, e o macho, ao mesmo tempo, ele dificilmente aceita uma fêmea com mais prestígio social. Ele se sente diminuído nessa relação. Também é natural isso. Tá? Pô, Abraão, mas dá para trabalhar cabelo? Lógico que dá.
Estou falando como o ser humano evoluiu, como a gente pode conduzir o processo daqui para frente e tal. Eu acredito que muito do que foi obtido no mundo ocidental é virtuoso e tem a mão de Deus. E tem a mão de Deus. Esse formato da família monogâmica, para mim, é o caminho virtuoso. Tá? Poliamor, 3 com 4, casa 5 vezes, eu não vejo isso como algo virtuoso. E tem a mão de Deus, mas estou explicando como aconteceu a evolução do ponto de vista racional, que, né, não foi totalmente aleatório, né, mas por que aconteceu? Por que deu certo? Quanto mais complexa a sociedade, eu acredito maior a recompensa por uma família estruturada. E uma curiosidade, esses casamentos consecutivos, né, essas monogamias sequenciais, é mais ou menos o prazo para o ser humano, é quando você observa o quanto duram os casamentos que não dão certo. Então o cara casa, o casal casa, tem 2 filhos, depois de uns 7 anos, 6 anos, 5 anos separa. O que é isso? É o tempo do mais novo da prole ficar independente e ir para a escola. Não, beleza, foi para a escola, já está na escola, agora vou embora. Então, nos Estados Unidos, onde existe essa conta, na média dos casamentos que não dão certo, quando não dá certo o casamento, que é metade, a média é 8 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, 1 ou 2 ou 3 filhos. Quando o mais novo vai para a escola, o casamento acaba. No Brasil, metade dos divórcios ocorrem em menos de 10 anos após o casamento. Provavelmente a estatística está próxima. Quando vai para a escola, escolinha, às vezes é escolinha, escola. Quando a mãe já não precisa ficar totalmente dependente do marido, acaba havendo a separação. Muitos casamentos, então vamos lá. Como começou nos humanos, historicamente foi imposta por religiões, inclusive de forma gradual, portanto não é natural, não é que surge do zero. Além disso, é uma estratégia reprodutiva que concentra o risco-retorno. Isso é, se eu me casar com uma esposa que não possa ter filhos, eu concentrei o meu risco. No caso, uma pessoa acabou, né? Porque você aposta todas as fichas no acerto da escolha inicial. Então, você escolheu um marido que não pode ter filho, uma mulher que não pode ter filho, você tem que buscar uma outra alternativa. Tipo, adotar. Acredita-se que a exclusividade da fêmea derivou de situações nas quais haviam poucas fêmeas. Né? Então, havia poucas fêmeas, e o macho mais forte, alguns machos mais fortes, falou, não, essa daqui é minha, ou essas 2 ou 3 são minhas, e ninguém reproduz com elas. Provavelmente começou assim, quando está em bando, em grupo, havia um grupo relativamente pequeno, e o cara falou, não, essa daqui são minhas. E quando ele pede exclusividade, um macho pega exclusividade, normalmente os outros machos se rebelam e tiram ele, né? A poligamia para monogamia foi uma acomodação social. Machos sem parceiros são mais violentos. O esforço em conjunto na criação dos filhotes é o provável precursor do ciúme. O que é? Veja, o cara tem a mulher dele, trabalha, cuida, sustenta, ele quer que os filhos sejam dele, é natural isso. Um primeiro sentimento, claro, que não seja do vizinho, que não seja do leiteiro. E a fêmea também quer a dedicação exclusiva daquele macho, que ele não pegue um esforço, a capacidade física dele e tenha 4 famílias, porque daí os filhotes dela não terão a atenção do macho, a dedicação do macho, como teria se tivesse uma só. O ciúme provavelmente surge daí. E tudo isso dentro de uma lógica, né? Então toda essa lógica está aí, beleza, maravilha, tal, mas eu realmente acredito que é mais profundo. Existe a mão de Deus na condução da humanidade. E eu acredito que a busca da felicidade ela se dá com um casal, um homem e uma mulher. Eu acredito nisso. Um homem e uma mulher. Se não dá para o casal ter filhos, vai ter sobrinhos, vai ter
alunos, né, outras relações para as próximas gerações. Mas eu acredito que que o homem e a mulher, para encontrar a felicidade, tem que ter a sua cara metade. Beleza? Esses eram alguns conceitos que eu queria trazer. Gabriel, por favor, fica à vontade para comentar. Boa, Abrão. Eu acho interessante essa perspectiva, né? No fim aí da sua explicação, inclusive tem uma explicação dada por muitos psicólogos, né, da linha dos conflitos, que em suma a monogamia ela resolve uma série de conflitos na sociedade, né? Você saber de quem você é pai, ou o cara não se rebelar, não resolver fazer uma loucura contra a esposa ou contra as crianças por não saber de quem eles são filhos, né? Que é uma repetição do que acontece muito no reino animal. Então, por exemplo, a primeira coisa que um grande felino, né, os leões são os maiores exemplos nesse sentido, chega num grupo novo, ele vê um monte de filhote que não é dele, a primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes e aí começar a copular com as fêmeas para que ele possa ter, na verdade, ali uma sequência que ele sabe que é dele, e aí ele vai proteger aquele bando de leoas e de filhotes, tendo um esforço, né, muitas vezes de batalha e morrer por uma sequência ali genética que é dele, né? Então isso existe sim no reino animal e, enfim, nos seres humanos também isso se manifesta de alguma maneira, né? A gente percebe esse tipo de coisa, até o que você comentou mesmo, né? Desde o surgimento do genoma, muitas pessoas tiveram decepções, né? Souberam aí que era filho de pessoas próximas, né? E tudo mais, o que gerou também má situação, né? E sobre a perspectiva bíblica, que até para o pessoal aí que é membro da VVV, que está assistindo, né? Acho que gera um molho bom nesse sentido, é que a monogamia, ela é um projeto de Deus original desde o Gênesis, e que isso é restaurado posteriormente pelo próprio Cristo, né? Então, quando a gente pega lá no texto de Gênesis 2, quando é dito, né, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à mulher, tornando-se uma só carne, né? Aqueles dois se tornam um só, uma união mística entre um homem e uma mulher. Então, Deus cria o homem, cria a mulher, e aqui é uma linguagem onde é sua mulher. Essa é sua mulher. Eva é a mulher especificamente de Adão. Então não são suas mulheres, é uma mulher só, né? E essa união ali é descrita como uma só carne. Então isso é, obviamente, exclusividade entre ambos, intimidade total entre os dois, né? E ali já no início é usada uma palavra no hebraico antigo que é ezer, que é um termo utilizado até para o próprio Deus, a mulher como uma auxiliadora idônea, uma pessoa que lhe corresponda, né? Alguém que seja, na verdade, um correspondente exato, se a gente puder dizer até complementar a essa figura do homem, né? Então, A sua cara metade. exato. Então, justamente, não é um conceito de múltiplas companheiras, é um único homem para uma única mulher. E aí, essa tolerância da poligamia, você até citou esse exemplo vindo da cultura judaica, que até outro dia é assim, e dentro das grandes religiões a gente pensa sempre no Islã, né? Como um exemplo principal nesse sentido. No Antigo Testamento havia essa tolerância, mas não era necessariamente uma aprovação. Tanto que, nos casos de poligamia que são citados, você pega lá Abraão, Jacó, Davi, Salomão, né, que chegou a ter um número expressivo de esposa, esses textos bíblicos eles nunca apresentam esses modelos como modelos ideais, né? Na verdade, eles sempre mostram as consequências dessas Sim, relações. sim. Falam da dor, falam do ciúme, falam da divisão, falam da desordem familiar. E aí você tem os exemplos clássicos de Sara e Agar, né? Que ali com Abraão Exatamente. você tem Elia, Raquel, os próprios filhos de Davi. Você tem um grande exemplo ali dentro da casa de Davi, que houve um estupro, né, entre os filhos de Davi, e aí ele Os filhos opta de por não. Jacó, os filhos de Jacó, que não gostavam dos filhos dos dois mais novos, que eram o José e o Benjamim, que eram filhos da Raquel. Exato, e José sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Então você tem vários exemplos dessa natureza no texto bíblico, né?
Então, o próprio texto legal, lá de Deuteronômio 17, especificamente, fala do seguinte, né? Que o rei não deve multiplicar suas mulheres. E Salomão ignora isso expressamente, o próprio pai dele, Davi, né? E isso é dito lá em Primeira Reis, na verdade, que leva à ruína espiritual tanto do povo quanto dele mesmo. Então, o tempo inteiro, essa noção, sob a perspectiva bíblica, da poligamia já gera problemas expressos. E aí Jesus ele restaura tudo isso no Novo Testamento, dizendo em Mateus 19 que, no princípio, o Criador, o próprio Deus, os fez homem e mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Portanto, o que o Deus uniu, ninguém separe posteriormente, né? E ali até os próprios apóstolos dizem, né, que duras são essas palavras, né? Quem pode casar, então, se não pode largar por qualquer motivo, né? Ou por algum motivo que seja idôneo, segundo a Se nossa você lei. me permitir, o que Claro. acontece? Eu acredito, não só no caso da monogamia, do casamento, mas no perdão, vários conceitos que estão no cristianismo, no Novo Testamento, estão no Velho Testamento. Então você pega ali, perfeito, o exemplo que você deu, os caras que foram polígamos ou poligâmicos ou bígamos, todo mundo tem uma história triste para contar. O que me ocorre nenhum exemplo que deu foi show, né? Mas estava lá, né? Tá lá. Não cobiçarás a mulher do outro, Adão e Eva, né? A tua coisa não fez 5, fez uma. Então tem vários exemplos de virtude. E, se eu não me engano, por exemplo, vários personagens mais virtuosos tinham só uma esposa. Que o Jó, por exemplo, tinha só uma esposa, mas vários outros tinham, ou então eram celibatários, né? Mas o Davi, por exemplo, ele pegou a mulher de outro, né? Foi mais grave o que ele fez. De Urias o Hitita. E mandou o cara para morrer. Então ali foi bem mais grave. Só que, por exemplo, as pessoas não têm essa dimensão. No judaísmo, o casamento é um contrato. É um contrato, é um acordo. Ó, marido, mulher, aqui na frente de todo mundo, você está se casando livre, espontânea vontade, beleza? Ó, então agora vocês são responsáveis um pelo outro. E aí Deus abençoa a união. Mas existe chama ketubá. É um compromisso que se assina, tal, sendo responsável, com testemunhas. Por quê? Porque a importância é para os filhos, a geração como será a gênese da próxima geração. Mas esse exemplo que você deu é muito pertinente. No judaísmo, que eu saiba, ele só proibiu a bigamia, está proibido, há uns 1000 e poucos anos, 1000 anos mais ou menos. Você ainda tinha, na Idade Média, casos de bigamia, mas é sempre, sabe, poligamia, mas é sempre ruim, cara, é sempre ruim. Por quê? Porque uma sociedade mais desenvolvida, mais complexa, o modelo é um homem e uma mulher. É um casal junto, cuidando dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E essa coisa do genes, do genes que você falou, essa coisa egoísta da busca de preservar os seus genes, você vê até em figuras figuras culturais como a madrasta malvada, né? Porque, óbvio, ela quer o melhor para os filhos dela e não para a anterior. Né? Enfim, desculpa, eu te cortei, mas Não, tranquilo. O ponto, assim, até o próprio Cristo ele fala do seguinte, né? Quando os apóstolos questionam ele acerca da lei mosaica, quando ele diz, né, depois para eles assim, olha, Moisés ele tolerou, aquela lei surge pela dureza dos vossos corações. Então Deus nunca aprova o final dessa união. Isso é afirmado depois pelos apóstolos, se você pega o texto de Efésios, 1 Coríntios, 1 Timóteo, Paulo também vai falar que cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem a seu próprio marido, a relação para um, sim. até na igreja de Coríntios isso era um grande Não, no problema. cristianismo é inequívoco. Na época de Jesus,
Os judeus Aham. já não praticavam tanto a bigamia ou a poligamia com frequência, já era um episódio raro. Isso. Até O porque, próprio assim, Moisés, que você bem lembrou, o próprio Moisés, que eu saiba, só casou com uma uma mulher, esposa só, que uma nem era esposa judia. só. Uhum, era uma mulher etíope, né? Uma mulher negra. E ele, o que acontece, né? O próprio Cristo depois, ele deixa isso como instituição, os apóstolos fecham tudo isso, mas obviamente não pode questionar também que no Antigo Testamento a poligamia ou a bigamia muitas vezes tinha uma função previdenciária. Porque, Sim, veja, a mulher, legal. quando ela perdia o marido numa batalha, numa guerra, o cara foi para uma caçada, sei lá, aconteceu alguma coisa qualquer, uma doença, e ela não pôde ser assumida por um outro marido, um irmão, naquela família. Ela buscar por um outro marido era algo comum, porque, ué, como é que você ia se sustentar? A mulher não trabalhava, a mulher não podia nem ter sucessão de propriedade naquela época. A gente Não, está falando de um outro. tinha assim no Moisés, quando perde o pai, as filhas vão falar, pô, é a nossa parte, teve lá a divisão de terra, tal, fala, não, tá certo, no judaísmo já tinha a herança feminina. Tô Uhum, errado? tinha. Não, não, tinha, só que ela era alienada a um marido, né? Então Sim, ela precisava ainda passar por essa autoridade, né? mas eu Os lembro pais exatamente passavam dessa bastante. passagem, que uma Uhum. viúva com as filhas falou, ó, não temos filho, não temos mais homem, a gente vai ficar na miséria. Falou, não, a mulher é. Isso existia. Mas aí a pessoa que não reunia patrimônio, tanto que é o caso, né, da história de Ruth e Noemi, né? Ela vira lá para outra e fala: Meu, busca um marido, vai embora, me deixa em paz, né? Vai lá viver sua vida, eu vou viver aqui a minha, vou morrer, não vou ter sustento, mas você ainda é jovem, corre atrás. E aí o grande exemplo dela ali é justamente virar para a sogra e falar: Meu, eu vou ficar com você até o final Aonde dos tu tempos. fores, eu também irei. O seu povo será meu povo, a sua morada será minha morada. É um dos trechos mais bonitos que tem. Da É um dos Bíblia, meus trechos, exato. é um dos meus trechos, é uma poesia. Aquela declaração Profunda. da Ruth é muito bonita. O seu povo Exato. será meu povo, a sua morada será minha morada. Tamo Uhum. junto. É lindíssimo. Estamos juntos para o que der e vier. Então, dentro do texto As pessoas bíblico, não sabem. Vale a pena comentar Uhum. que, antigamente, isso que o Gabriel está falando é muito importante. A bigamia, principalmente em sociedades de guerra, de conflito, ela acaba surgindo para evitar que viúvas e órfãos morram de fome. Então, sociedades que passam por períodos de guerra acabam, não todas, mas muitas acabam desenvolvendo a bigamia, né? Então, por exemplo, no judaísmo, o irmão tinha obrigação de casar com a esposa de um irmão que tivesse morrido, né? Se o irmão morre, quem assume a mulher e os filhos é o outro irmão. Ele tem essa obrigação. Que vem a história de Onã, né? Os filhos de Onã que se recusam a engravidar para que ela tivesse que os irmãos tivessem herdeiros, né? Exato. Então ele jogava a semente dele no chão e aí o onanismo vira sinônimo de masturbação. Exato. Mas, por exemplo, no islamismo tinha poligamia antes, mas dizem que como morreu, matou muito homem, né? E a mulher era preservada, acaba trazendo as mulheres. E teve a restrição de ter quatro ao mesmo tempo. Você só pode ter quatro ao mesmo tempo. Mas o próprio Maomé não Já cumpriu essa lei, rompeu. já rompeu. E Exato. os mormons dizem que também foi naquele período que eles foram para o meio oeste, tinha muita guerra com os índios, os mormons atacavam outros colonos brancos também, que eles queriam ter o país deles lá em Utah, região de Salt Lake City. E acabou sobrando muita mulher e eles partiram para a poligamia, que foi banida, sei lá, 40 anos. Ainda tem sociedade, tem grupos de mormons que praticam a poligamia. Sim, grupos mais fundamentalistas existem nos Estados Unidos. E aí, só esse ponto bíblico, né, finalizando, a figura de Cristo como noivo da igreja e a igreja de Cristo aponta, antes de tudo, para o Éden, né?
A Bíblia ela não esconde nenhum tipo de desvio. Na verdade, se ela quisesse esconder, ela tiraria muitos episódios que a gente pode ter amplo acesso Sim, eu hoje. não acho que eu não considero um livro hipócrita. Eu não Uhum, considero a Bíblia um livro hipócrita. Ela está lá, exato. o Velho Testamento está lá nu e cru. É aquilo lá, meu, sangue, horror, Para quem duro. quiser ler. Para quem quiser Para ler, quem ó, quiser. não tem perfeição, somos imperfeitos. Horrível. No Novo Testamento tem muito mais, apesar da Via Crucis, Via Dolorosa, tal, é muito mais suave, né? A mensagem é muito mais Ah, suave. claro. Então, quando você pega essa aliança desde o Éden, ela aponta para Nova Jerusalém. É uma união exclusiva, indissolúvel da sua igreja com Cristo. É uma relação amorosa, né, entre um homem, que é o próprio Cristo, cabeça da igreja, e a igreja. Então, desde o início foi assim, né? E aí, essa é a questão, assim, da visão bíblica acerca da monogamia, né? Eu acredito que hoje, quando a gente pensa, tanto que esses grupos, né, eles mesmos não acreditam no texto bíblico. Eu vi há pouco tempo até um debate dessa turma aí com um apologista cristão, né, falando que, enfim, das questões deles, discutindo o livro lá dos Mormons versus a Bíblia e tudo mais. Então, eles têm realmente um compêndio próprio de crenças, né? Enfim, se você é Mormon aí e tal, é que O no objetivo Brasil não é geralmente ofender, é. o objetivo não é ofender os mormons. Exato. Veja, se a pessoa se declara cristão, é cristão. Só Uhum, que, pô, tem Deus homem, Deus mulher, tal. Eu fui à sede dos mormons lá em Salt Lake para conhecer, para ver. Eu entrei. uhum. É muito interessante, muito curioso. Sim, Eu usei o banheiro lá dentro, cara. É o banheiro mais limpo e luxuoso que eu já vi na minha vida, cara. Todo é de... curioso. Não, assim, você vê o fundador, as coisas todas. Perto de onde eu moro, nos Estados Unidos, tem um templo mormon muito grande. Lá não pode entrar, né? Mas lá na sede Hum. deles, que não é um templo, tem uma parte do museu que é aberta. Muito interessante. Muito interessante. Não, não, tá E bem. não Eu acho ofender. isso daí. Os mormons, veja, existem algumas vertentes de cristianismo. Eu estou tomando cuidado com a palavra para não ofender. Existem algumas vertentes de cristianismo que seguem livros complementares à Bíblia, como assim, olha, aqui não está bem explicado, eu vou explicar melhor aqui, tá? E essas vertentes têm comportamentos muito diferentes. O próprio, se você perguntar para um muçulmano, eles vão falar, não, a gente está aqui, Cristo está aqui no Islã, tal, o Eu profeta. está. E só que ele conta de um jeito muito diferente a história toda. Uhum. Sim, sim, sim. É uma outra pegada. Mas assim, eu também, olhando, né, para essa coisa, né? Você até comentou dessa linha evolutiva mais da coisa, né? E falou da questão. Acho importante também citar, na próxima terça-feira, até para você que está assistindo agora, a gente vai fazer um Além da Imaginação sobre Terra plana. E eu não acredito nessa posição, né? Mas o que é o interessante disso tudo, já do Farol da Liberdade, né? É justamente essa possibilidade da gente discutir esses temas a uma luz, assim, de evidências estranhas a você, né? Porque, por exemplo, quando a gente traz para a visão bíblica, eu não sou contrário a uma visão bíblica que possa conversar com essa noção da evolução, inclusive da macroevolução, né? Porque você pode conciliar a fé com essas evidências, se você tiver uma crítica racional ao darwinismo, sem depender exclusivamente da Bíblia, ou você pode também ter uma fé intacta, independente da sua visão científica. Eu acho que as coisas elas conversam entre si, né? Mas é interessante a gente trazer essas pimentas, às vezes, assim, para a conversa, justamente por uma questão de possibilidade mesmo. Pode ser que esse modelo, o modelo darwinista, seja um modelo equivocado em algum sentido.
E a gente trazer à luz essas coisas, né? E o próprio Vitão trazer as coisas mais arte moderna da cabeça dele, trazem questionamentos interessantes para a gente, né? Às vezes, eu me sinto desafiado assim por ele. Algumas vezes ele traz algumas coisas muito doidas, assim, né? Eu falo, cara, que legal, eu nunca pensei por essa Para você perspectiva. contra-argumentar, reforce a sua convicção. Me explica Ok. por que você não acredita na Terra plana. Ela começa a falar, olha, isso, Isso. aquilo. Uhum. Né? E isso já é uma Exato. coisa conhecida há muito tempo. Já se calculou a circunferência da Terra há mais de 2000 anos. Vai, explica tudo. Mas Uhum. foi uma das razões que Portugal não quis financiar a expedição de Cristóvão Colombo, porque ele calculou errado a circunferência da Terra, já sabia o tamanho, para chegar do outro lado não ia dar, se não achasse ilha no meio do caminho, tem uma outra coisa. Mas essa discussão do darwinismo, eu, eu não acredito, por exemplo, que os dinossauros não entraram na Arca de Noé, por isso que tem os fósseis de dinossauro, entendeu? Então, eu acredito na É. evolução da espécie, tal. Mas, Isso. ao mesmo tempo, a visão ali que eu falei do Einstein, né? Existe uma condução do Criador nesse processo todo, não é tudo ao acaso. Nós não somos simplesmente poeira espacial, cósmica, flutuando, né? Eu acredito Uhum. que existe uma coisa transcendental. E o cristianismo, você gostando ou não, ele traz características civilizatórias que permitiram nós chegarmos a esse grau de comportamento. Tem 1000 problemas, tem 1000 defeitos, mas me aponte outra sociedade que conseguiu atingir os mesmos resultados. Em termos de humanidade, pesquisa, conhecimento, tratar o próximo. Então, eu considero uma sociedade com valores greco-romanos e judaico-cristãos mais capaz de atingir graus de bem-estar e se aproximar da verdade do que outras culturas. Tanto é que acaba se espalhando. Né? O conceito. Uhum. Então, a monogamia, que você pode falar, no judaísmo tinha, não, mas no cristianismo não tem o que discutir. Você é cristão, Uhum. não tem, Não não, pode. não pode, cara, não pode. Ah, mas o Mormon faz, tudo bem, ele faz. Não vou ficar dizendo para ele se ele é cristão ou não. Não, mas no cristianismo não tem exceção para poligamia. Né? Sim. Então, assim, eu acredito nisso, que a mão de Deus é o que o Einstein falou, né? A mão de Deus está lá, a força criadora está guiando os nossos passos. Uhum. Essa live, ela abre um leque para a gente discutir também o homossexualismo, também de uma forma respeitosa, não é? Tem que matar, nada disso. Eu, pelo contrário, nunca defenderia uma coisa dessa. Mas porque surge, como surge, onde surge. Se vocês tiverem interesse nesse tema, senão no futuro a gente pense em outra abordagem. Essa questão evolutiva, eu gosto muito de comparar com os 5 grandes símios, né? O gorila, o orangotango, o bonobo, o chimpanzé e o ser humano. Como você dá essa evolução? Então, eu acredito que os grandes símios, com exceção do orangotango, eles geralmente vivem em grupo, em bando, e aí cada um deles tem abordagens diferentes. Né? O gorila não é tão promíscuo, é mais manso, o chimpanzé é muito sacana, muito pula cerca, promíscuo. Né? O bonomo, devasso, paz e amor. O ser humano foi a conjunção de fatores. Ele não é tão relax, tão calminho quanto tem características de cada um deles. Não é tão sacana quanto o chimpanzé. E o que faz essa evolução? Na minha opinião, então você tinha um bando de seres humanos. Aí tem um monte de filhotes e algumas fêmeas. E tem os machos ali. Chega um leão para comer filhote e fêmea, os machos deveriam pular na frente para proteger as fêmeas. Os filhotes, não, matou fêmea, matou filhote, acabou a espécie. Os machos altruístas, que têm virtudes que a gente valoriza, pulariam na frente e morreriam mais do que os machos covardes e egoístas, que subiriam no galho. Esses sobrando muito, a próxima ninhada de filhote ia dar muito filhote egoísta e covarde.
Se tiver muito filhote egoísta e covarde, a espécie definha e morre. Então, sempre tem um equilíbrio. Em alguns momentos, em algumas sociedades com mais egoístas e covardes, ela começa a definhar. Em outras, com mais virtudes e características altruístas, ela prospera mais. Então, até nisso eu vejo explicação evolutiva, evidentemente condizente, compatível com esse desenho inteligente, né? O desenho inteligente, a tradução correta. Então é isso. Não sei se tem muito mais. Quer comentar mais alguma coisa? Dá para comentar de sociedades poligâmicas. Tem muito exemplo. Né? Tem mais sociedades poligâmicas do que monogâmicas. É que o mundo ocidental acabou prevalecendo e eu acho que ele prevalece pelos valores judaico-cristãos e pela razão greco-romana. Espera aí que o meu estava mudo. Tem vários exemplos históricos na Ásia, na África, de sociedades desse tipo, mas elas, na África especialmente, foram substituídas muito pelo avanço, né, da palavra, da fé cristã. Hoje a gente tem uma África muito diferente do que era há cerca de 1000 anos atrás. Hoje a África é um continente meio a meio, né? Então no norte você tem o Islã, mais ao sul você tem cristãos. Então, realmente, prevaleceu esse modelo, e assim, os evolucionistas em geral vão dizer que é porque é o modelo que mais resolve conflitos, óbvio, né? Você não quer que sua esposa durma com o vizinho, você não sabe quem é seu filho. Mas a gente acredita numa moralidade acima de todas essas coisas, né? Que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Isso não é só utilitarista. O utilitarismo é uma resposta no final das coisas. Funciona melhor? Beleza, nota 10, mas não é só por conta disso que isso é dessa maneira. Você quer passar o áudio aí pro pessoal? É que tem que tirar as crianças da sala, né? Acabou a escolinha e vai virar baixo astral. Eu não sei. Vamos ver, se vocês quiserem, deixa esse áudio aí, cara. Isso daí é o seguinte. Eu separei um áudio aqui, mostrei até pro Gabriel, que mostra justamente essa coisa de ausência de mulher num ambiente de machos, né? Que é a broderagem. Eles não se identificam como homossexuais, é muita testosterona junto, é muito hormônio junto, e a gente precisa aliviar isso aí, então é broderagem, é coisa de macho. Não é baitolagem, que é o banho dos campeões, é um áudio. Então tirem as crianças da sala, pode passar. Mostra isso, fica bem. A broderagem. Banho dos campeões. Muita testosterona. Mais uma edição confirmada, viu? A anterior foi um sucesso e essa vai ser mais ainda. Acabou a bodinha, cada um pega a sua necessaire. Acabou o jogo de futebol. Banheiro, tá? Não tem cabine lá. É só um espação. Então, chegou, tire seu sabonete e vai esfregando seu amigo do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura, sem viadagem, tá? É banhão de brother. Igual um dia desse no banho dos campeões, mano. Aí, porra, a gente, na maior broderagem mesmo, coisa de brother, de macho, caralho. Um batendo punheta forte pro outro, né? Sem carinho, na pegada. Aí, punhetão. Aí um maluco não tentou beijar o outro na boca? E mano dele foi um pauzão no peito dele. Pau! Sai fora. Quer chupar, chupa. Agora negócio de beijar não. Chupa o pau do cara aí na maior sem verdade. E mano, foi a maior onda no banho dos campeões. Quem quiser depois escutar o resto, meu, é banho dos campeões. Isso é uma sociedade, cara, que tá perdida, tá? A sociedade brasileira tá meio perdida, essa é a verdade. Tem homem que tá lá, tal, tem visões muito diferentes, está sem valores. Então o pessoal busca explicação para esse comportamento. O que é broderagem? Não é verdade, é broderagem. O que é broderagem? O que é? O conceito da broderagem é falta de mulher. Eu sou macho, não, eu preciso. Então um faz para o outro, né?
Evidentemente, você tem que buscar se controlar. A minha resposta é a controlar. Mas é meu instinto, eu tenho que transar com 40 caras numa sauna, pular lá no meio. Cara, você não é um animal irracional, nem cachorro faz o que quer, aonde quer, a hora que quer, se ele estiver bem treinado. Se você estiver apertado numa praça de alimentação, você não vai fazer cocô no meio da praça da alimentação. Você tem que saber se controlar, você tem que mensurar o bem e o mal que resultará de cada ação dessa que você terá. Você tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, controle os seus impulsos. Acabamos de mostrar que, naturalmente, o ser humano não é monogâmico, naturalmente. Não, é da natureza humana, nós não somos um pinguim. Não evoluímos 100% para ser. Existe uma abordagem que gera resultados melhores, que geram um bem-estar melhor para as pessoas ao seu redor e tal, onde a monogamia é uma solução boa. Então você trate de controlar o seu drive, o seu impulso sexual e ter a sua esposa como foco dele. E controla o piu-piu aí. É isso. Se eu falo isso para o heterossexual, por que eu não posso falar isso para o homossexual também? Controla o seu impulso. Quanto? O quanto se aguentar. Pecar, todo mundo peca. Errar, todo mundo erra. Depende do grau. Entre adultos, menos grave do que com criança. Com criança, está aí até mais uma denúncia, mais um irmão aí. Eu vi uma matéria, segundo matéria no jornal, mais um irmão, mais um tio da Michelle envolvido com coisa errada. Né? Probleminha, né? Uhum. Probleminha não, isso é coisa, para mim, muito errada. No país que eu gostaria de ter, isso é pena de morte. Para mim, isso é pena de morte. Com criança... Eu tô falando em termos diferentes por causa da plataforma, mas é algo abjeto, né? Algo horrendo. É um crime vil, maligno. E aí não é o mesmo tio, hein? São 3 tios, cada um. Um já tinha, segundo matérias do jornal, é o terceiro tio dela, são 3 tios. Então, assim, mas voltando. Você tem que controlar o seu impulso, seu drive. Eu tenho vontade de descer e o cara foi fechado, estou preso no trânsito, tenho vontade de jogar o meu carro. Não, controla o seu impulso. Você tem livre-arbítrio. Você não é um animal irracional. Se você é um animal irracional, você será tratado como um animal irracional. É isso que você quer? Pecar, quando não faz mal a um terceiro, aí é você com o Criador. Então, eu acredito que o heterossexual, o homossexual, as pessoas têm que controlar os seus impulsos de violência, de sexo, de ganância, de tudo. Né? Para isso serve o livre-arbítrio, para isso Deus deu a razão para nós. E o banho dos campeões, para mim, é um sinal aí. Sociedade doida. Porque, pelo menos, quando o cara vai numa sauna, numa loucura, vai numa parada gay, ele sabe o que está acontecendo. Nesse daí, não, é um banho dos campeões. A gente comenta sobre o tema, se o pessoal gostar aí da linha. Acho um tema interessantíssimo. Eu até tinha gravado o vídeo para VVV, mas para você ter ideia do tamanho que é complexo discutir essas coisas no YouTube, o vídeo deu amarelo tudo lá em tudo. Aí eu pensei, não, vou preparar algo mais Quando for arrojado. subir esse trecho, amanhã, quando for disponibilizar para o público esse trecho, talvez valha a pena tirar para não dar problema para o canal, tá? Lembra de tirar. Tá, pode deixar. Mais alguma coisa não, né? Não. Deixa eu só ver, então. O pessoal mandou aqui as perguntas, vou colocar na tela.